É isso aí, pessoal. Agora a gente vai tratar a respeito de um tema bastante importante na prova dos senhores da Cefaz Mato Grosso, que são as alíquotas do nosso IPVA. Por que ele é importante, professor? Porque quando a gente fala a respeito das alíquotas, a gente tem aí um dos elementos que compõe aí o aspecto quantitativo do nosso faturador, ou seja, vai ajudar você a calcular o quantum de tributo é devido em cada situação. Outra coisa interessante é que a guerra fiscal do nosso IPVA justamente acontece nas alíquotas. Estados, a princípio, pegam e colocam alíquotas baixas para atrair uma grande quantidade de veículos automotores para se cadastrarem no seu estado e aumentar, então, a quantidade de devedores de imposto para o estado. Então, o estado, a princípio, ele se utiliza dessas alíquotas muitas vezes para a sua arrecadação. E não pode aumentar muito porque tem uma guerra fiscal com o estado vizinho. Então, o que acontece? Você vai perceber que nós temos diferenciação de alíquotas em função do tipo de veículo automotor aqui no nosso estado. Então, você vai ter a alíquota para moto, para veículo de passeio, para aeronave, para embarcações, para uma situação muito interessante aqui no estado do Mato Grosso é justamente a gente falar a respeito de uma diferenciação de alíquotas. Na realidade, não é nem mais uma diferenciação, mas uma progressividade de alíquotas em função da situação relacionada à potência do motor. Ou seja, carros mais potentes, entende-se que, a princípio, a alíquota será maior. Motos mais potentes terão uma alíquota progressiva maior. E isso aí pode, professor, pode haver progressividade de alíquota quanto a IPVA. Na realidade, não é vedado. E depois que houve um posicionamento do STF, que mudou a situação do posicionamento do STF a respeito dos impostos reais, porque o IPVA é um imposto real, é um imposto sobre o bem, o veículo automotor. E houve uma mudança de posicionamento a respeito do nosso IPVA. E nessa mudança de posicionamento, o que aconteceu? Nós deixamos de cobrar o IPVA somente pela alíquota fixa e entendemos que o IPVA deve seguir a capacidade contributiva do sujeito passivo. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, mas pode ser que não. O Supremo entendeu que não só os impostos pessoais têm que seguir a capacidade contributiva do sujeito passivo, que está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Então, nós temos agora a possibilidade de um IPVA, que é o imposto real, né, levar em consideração a capacidade contributiva. E como que ele pode fazer isso? Quem tem grana para comprar uma moto mais potente tem mais dinheiro para pagar imposto. Quem tem grana para comprar só uma moto mais simples tem menos dinheiro para pagar imposto. Então a alíquota para a potência de moto menor vai ser menor. E a alíquota para as potências maiores vão ser maiores, com uma progressividade extra-fiscal, vamos dizer assim. Essa progressividade aqui é fiscal ou extra-fiscal? Não, ela é fiscal, é para arrecadação, né? Quer dizer, então vou arrecadar de aquele que pode mais. Tudo bem? Então é progressividade fiscal mesmo. Né? Não estou assim querendo interferir o cara comprar a moto 1 ou 2. O cara vai comprar a moto mais possante, de qualquer jeito, porque ele tem dinheiro para fazer isso e aí ele vai pagar mais imposto. Interessante, né? Vamos ver isso tudo agora? Vamos lá, a gente ainda nem entrou na lei e a gente já está falando tanta coisa, né? A Lei 7.301 de 2000 fala o seguinte, ó. As alíquotas do IPVA são 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos. Então, você que tinha dúvida se incide o nosso IPVA sobre veículos aéreos e aquáticos, já mata ela logo no artigo 6º, inciso 1. Né? Já fala que é 1% para caminhão, ônibus, micro-ônibus, veículos aéreos e aquáticos. Mas esses aqui todos, quando usados no transporte coletivo de passageiros, né? Ou de carga de forma isolada ou de forma conjunta. 1% para, aí vem, motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta com potência até 180 cilindradas cúbicas. Então tá ali. Até 108 cc, 1% é a alíquota da motocicleta. 1% para veículos automóveis destinados à locação de propriedade de empresas locadoras ou cuja posse desse detém em decorrência do contrato de arrendamento mercantil, desde que esses veículos sejam registrados no Estado. Essa alíquota de 1% para automóveis, por exemplo, para locação, para mim, essa aqui é um exemplo importantíssimo de diferenciação de alíquotas em função da utilização.
Então, o mesmo veículo pode ter uma determinada alíquota, mas quando ele é usado para locação, aí você tem a alíquota de 1%. Tá certo? Então, aqui a gente vê claramente a diferenciação em função da utilização. Tá certo? O que mais? Aí, veja lá, a moto até 180 cc, qual que é a alíquota? 1%. A partir de 180 cc, então olha lá, de 180 até 300 cc, 2,5%. Tá vendo? De 300 cilindradas cúbicas a 600, 3%. Acima de 600, 3,5%. Então ela vai de uma subida, né? Ela vai de 1% para 2,5%, 3%, chegando a 3,5%, que é a alíquota máxima para essa motocicleta. Então veja, isso tem tudo a ver com capacidade contributiva. Quem é que pode comprar uma moto que a princípio seja acima de 600 cilindradas? Somente uma pessoa que tem uma riqueza maior. Então ele vai pagar a alíquota de 3,5% aqui no estado. Enquanto aquele que a princípio só consegue comprar uma moto mais simples vai pagar a alíquota de 1,5%. Quer dizer, é uma diferença grande, né? Quase o dobro de alíquota, mais que o dobro de alíquota, não é verdade? Então é uma situação relacionada, vou colocar aqui, como uma progressividade fiscal, porque aqui eu estou querendo tributar quem ganha mais. Progressividade fiscal. Não é um desestímulo a comprar moto mais possante. Não, o cara vai continuar comprando, só que ele vai pagar mais imposto. O carro também tem essa progressividade. 2% para automóvel de passeio ou de carga ou misto, que permite a carga ou pessoa, com potência até 1.000 cilindradas cúbicas. 2,5% para os utilitários não especificados nos incisos 5 e 7. Então, qualquer utilitário que não está entre os automóveis de passeio, carga ou misto com 2%, até 1.000 cilindradas, ou não está no 7. Vamos no 7. 3% para veículos terrestres de passeio, carga, misto, jipe, picape, caminhonete com cabines fechada ou dupla, veículos aéreos, veículos aquáticos e demais veículos não especificados. Lembrando que o veículo aéreo e veículo aquático que carregue passageiros, ele tem uma alíquota já específica que a gente viu lá, né? Que é essa aqui, né? Essa alíquota relacionada ali, ó, 1%. Mas quando não é esse, a alíquota dele é alta, ó, 3%. E uma incrível alíquota de 4% para veículos de competição. Então você vê que, eu vejo aqui até uma situação de uma alíquota alta justamente para veículos de competição. Então também é uma outra situação interessante. Então veja que nós temos uma alíquota, alíquotas diferenciadas em função do tipo, 1%, 3%, 4%, nós temos a alíquota diferenciada em função da utilização. Uma das situações é o veículo objeto de locação, outra situação é o veículo que é usado para competição. Considera-se a empresa locadora de veículos para efeitos do inciso 1B. Então, o que é uma locadora de veículos? Porque a gente falou que os veículos da locadora de veículos vão ter uma alíquota menor aqui no estado. O que realmente é uma locadora de veículos? A princípio parece uma pergunta óbvia, né? Basta que a pessoa, a empresa, entre, né, no seu cadastro para poder formar a empresa, no registro de empresas mercantis. Ele entre lá com o pedido de ser locadora, ela vai ser uma locadora. Mas aí ele está querendo falar de outras situações. Então, por exemplo, a empresa que faz turismo lá no Pantanal. E essa empresa, a princípio, ela pega e faz passeios, marca hotel, marca tudo, mas mais de 50% da sua receita é com a locação de veículos, ela também é considerada locadora de veículos aqui no estado. Então ele fala sobre isso, considera-se empresa locadora de veículos, para efeitos do inciso 1B, a pessoa jurídica cuja atividade de locação de veículos represente, no mínimo, 50% de sua receita bruta, mediante reconhecimento segundo disciplina estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda. Então, no mínimo, 50% da sua receita bruta é locação de veículos. Por isso, ela recebe o nome de locadora. Mesmo, a princípio, o nome lá na placa ser empresa de turismo. Você entendeu o exemplo? Mesmo estando escrito empresa de turismo, aqui ela vai ser, para nós, locadora. Bom, nessa aula tem uma outra parte da disciplina que eu considero extremamente importante, que eu acho que é o artigo que mais cai na prova nos concursos da área fiscal feitos pela Fundação Getúlio Vargas quanto ao IPVA. Por incrível que pareça, mais ainda que as alíquotas, professor, mais ainda que as alíquotas.
Qual que é essa alíquota? Qual que é esse tema, vamos dizer assim? Esse tema é o tema da isenção. Não confunda, primeiramente, isenção com não incidência. A isenção para nós é uma dispensa do pagamento do tributo, mas que nasce o fato tirador. Então existe o fato tirador, mas está dispensado o pagamento do tributo. Essa é a isenção. A não incidência é a não ocorrência do fato tirador, seja por previsão constitucional, e aí é uma imunidade, seja por previsão infraconstitucional. Então nós temos as situações de não incidência. Então nós vamos falar agora a respeito das isenções aqui no nosso estado. É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos. Então, é isenta do imposto à propriedade de veículo nos seguintes casos. Máquina e trator agrícola e de terraplanagem. Primeira situação, né? Então, a isenção está aqui, ó. Primeira situação. Máquina e trator agrícola e de terraplanagem. Veículo aéreo de uso exclusivo agrícola. Então, veja, a primeira máquina e trator agrícola de terraplanagem é uma máquina que, a princípio, em regra, ela vai ser utilizada só dentro da fazenda, só dentro dos limites da propriedade da pessoa que o compra. E aí, essa máquina não precisa nem ter registro e essa máquina, a princípio, não precisa sofrer emplacamento e nem pagar IPVA. Então, ela está isenta por uma previsão até no Código de Trânsito Brasileiro. Tá certo? Agora, veja agora uma isenção condicionada. Veículo aéreo de uso exclusivo agrícola. Então, as aeronaves, a gente viu que tem alíquota do nosso IPVA. O caso aqui está falando que o uso do veículo é exclusivo, ou seja, não pode ser outro, para a pulverização lá das plantações. Então, ele é um veículo usado de forma agrícola. Para esse veículo aéreo de forma agrícola, há isenção. Cuidado que aí a condição, se não aparecer na prova, esse veículo é tributado naturalmente, sem isenção. Tudo bem? Tem que aparecer na prova. Veículo agora fabricado para uso de uma pessoa com deficiência física. O deficiente é o condutor ou outra pessoa conduzirá o deficiente, porque às vezes a deficiência é visual, a deficiência é mental severa. Então um camarada não vai conseguir dirigir. Então alguém vai ser o condutor dele. Mas esse veículo adaptado, que passa pelas regras do Detran de Mato Grosso para que possa ser utilizado, esse veículo adaptado a princípio sofre o que nós chamamos aí, né, a situação relacionada à isenção. Então, veículo fabricado para uso de pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida, para uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva, para uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda ou autista, conduzido por seu representante legal, seja o seu curador, limitada a isenção a um veículo por proprietário. Então é interessante que a isenção aqui é só para um veículo por proprietário. Ônibus de transporte coletivo urbano que tenha rampa ou outro equipamento especial de ascenso ou descenso para deficiente físico. Então o ônibus de transporte coletivo urbano também está dentro da situação relacionada, né, à nossa isenção. Então, esse veículo, ônibus de transporte coletivo urbano, para ser isento, tem que ter a rampa ou outro equipamento especial de ascenso ou descenso para deficiente físico. Então, o deficiente físico vai ter a isenção no seu veículo e o ônibus que uma empresa fizer adaptada para o deficiente físico também vai ter isenção. Veículo de aluguel táxi dotado ou não de taxímetro. Então, pode ou não ter, ainda assim vai ser isento. Destinado ao transporte de pessoa limitada, a isenção a um veículo por proprietário também é considerado a situação de isenção. Veículos de combate a incêndio. Veículo de combate a incêndio. Outra situação relacionada à isenção. Então, o carro do bombeiro é considerado veículo também amparado aí pela isenção. Certo? Locomotiva e vagão ou vagonete automovidos de uso ferroviário. Então, a locomotiva e o vagão que tenha motor também estão amparados pela isenção. Embarcação de pescador profissional, pessoa natural por ele utilizada na atividade pesqueira, com capacidade de carga de até 3 toneladas, limitada a isenção a uma embarcação por proprietário. Então, veja
que essa embarcação do pescador profissional, pessoa natural por ele utilizada na atividade pesqueira, com a capacidade de até 3 toneladas, limitada a isenção a uma embarcação por proprietário. Então, aqui, na realidade, você tem várias situações, condições para que a isenção aconteça. Tem que ser um pescador, pessoa natural, ele usa a pesca como atividade profissional, né? A capacidade do barco dele é até 3 toneladas, limitada a isenção a uma só embarcação, assim como o taxista só pode ter um táxi com isenção, aqui é a mesma coisa. A embarcação, o pescador profissional vai ter também uma isenção somente relacionada aos seus. Então ele pode ter vários barcos, um vai poder estar isento, os demais não. Veículo com mais de 18 anos de fabricação. Então, se você pegar 18 anos para trás, né? Estamos falando de 2005. Veículo com ano de fabricação de 2005 para trás, aqui no Mato Grosso, vai estar amparado, né, em 2023, 18 anos para trás, 2005. Vai estar amparado por isenção. Tem gente que adora comprar carro isento. Não é que ele gosta de carro velho, é carro isento de imposto. Então, está aqui a motivação, né? Quer dizer, carro antigo não paga IPVA. Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção. Então, cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção. As isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, mediante um requerimento apresentado pelo interessado, até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, conforme dispuser o regulamento. Veja, as isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, mediante requerimento apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou para licenciamento do veículo. Então, quer dizer, a pessoa vai fazer o pedido de isenção, a autoridade administrativa vai dar a concessão do pedido. Isso é feito através de um requerimento, então nós temos um processo tributário administrativo aqui no Estado, né? E aí você faz o requerimento com as documentações necessárias para que você possa ter o direito àquela isenção, tá bom? Então as isenções aqui no Estado é muito tranquilo, né? Quer dizer, nós temos as isenções, são 9 situações de isenção citadas aqui na nossa lei e a gente deve levá-las para a prova. E a maioria delas tem condições, então a gente tem que conhecer as condições de cada isenção e isso cai bastante na prova dos senhores. Leve em consideração o que eu estou falando. Né? Vamos lá. Os beneficiários do inciso 3 do artigo 7º terão direito à restituição do IPVA pago no ano de 2000. 3 do artigo 7º é veículo usado pelo deficiente físico. Considera-se beneficiário do artigo 7º, inciso 3, quais são os deficientes físicos que estão dentro da isenção. Pessoas portadoras de deficiência física, aquela que apresenta a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física sob a forma de uma paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplagia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto deformações estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Pessoas portadoras de deficiência visual, aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200, tabela de Snellen, no menor olho, após a melhor correção ou campo visual inferior a 20 graus ou ocorrência simultânea de ambas as situações. Pessoas deficientes mentais severa profunda ou autista, aquela cuja condição seja testada conforme critérios e requisitos definidos na portaria interministerial sede HMS 2 de 21 de novembro de 2003 ou em outra que venha a substituí-la. Pessoa portadora de deficiência auditiva, aquela que apresenta perda bilateral parcial total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 500, 1000, 2000 ou 3000 Hz. Tudo bem? Então, ele está falando aqui a respeito de quais são as pessoas que têm a deficiência, que a princípio prevê-se a deficiência que gera a possibilidade de não pagar o nosso IPVA. Então, são essas pessoas aqui citadas que devem ser lembradas aqui para a prova. O que mais? Aí ele fala assim, ó. Fica autorizado o Poder Executivo... Perdão, vamos voltar ali.
Vamos lá. O veículo a que se refere ao inciso 3 do artigo 7º, que é o deficiente físico, poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência, que tenha plena capacidade jurídica, e no caso daqueles que são interditados, por seus representantes legais. Então, o curador vai lá e faz a aquisição. Então, pode ser o próprio deficiente a ser o dono, proprietário, ou seu representante legal. A isenção ainda do inciso 3 se aplica ao veículo novo, cujo preço de aquisição exarado na nota fiscal que acobertar a respectiva compra, incluído tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu acho que esse valor é 80 mil. Dispondo da isenção do ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência. Mas a gente tem que confirmar, tá? É que eu vi esse convênio recentemente. Tem que ver se o estado de Mato Grosso adentrou aí o convênio. Ou usado cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio também. Então, eu lembro que quem assinou esse convênio usou esse valor na época de 80 mil. Fica, então, autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção de que trata o caput desse artigo, né, de veículo movido a gás natural veicular. Então, o pessoal lá que tem gás natural veicular também pode ter isenção, com placa de Mato Grosso, então tem aqui a condição, com potência máxima de 1.600 cc, que é o 1.6 de motor, que esteja registrado em nome do motorista de aplicativo ou de seu cônjuge. Aqui entrou aqui o pessoal dos aplicativos. Isso aqui foi desde 2021. Então, o pessoal que está no Uber, que está no 99, então esse pessoal aqui acabou ganhando também um direito graças ao Estado olhar para eles ali, mas veja, tem a condição lá de, a princípio, ele ser um veículo que usa o GNV, tem que estar com placa de Mato Grosso, tem que ter 1.6 e que seja do próprio motorista do aplicativo ou de sua esposa ou esposo. Fica autorizado o Poder Executivo a considerar a isenção das taxas de emissão do CRV, do CRLV, vistoria veicular, autorização para alteração de característica dos veículos que realizarem a conversão para gás natural veicular, com placa de Mato Grosso, com potência máxima de 1.600 cilindradas, que esteja registrado em nome de motorista de aplicativo ou de seu cônjuge. Veja, então de novo, né? Fica autorizado, poderá conceder a isenção das taxas de emissão, vistoria veicular e autorização, né? Quer dizer, então o próprio Poder Executivo pode conceder isenção para tanto a emissão dos certificados de registro do veículo, mas também para outras situações relacionadas a esse veículo, que é o caso, o veículo do motorista de aplicativo aqui no estado. Então, o motorista de aplicativo ganhou outras formas de isenção aqui também. Isso é legal, né? Bom, agora, visto aqui, então, que a gente viu nessa aula dois aspectos importantíssimos de cair na prova dos senhores, né? Eu vejo assim que tem tudo a ver aqui com o que cai na prova, o pessoal gosta muito desses dois assuntos. Eu tenho aqui uma questãozinha, né, que já caiu na prova, deixa eu ver se eu acho aqui ela. Tá aqui, ó. Caiu na prova da Cefaz Espírito Santo, feito pela GV. Então vamos fazer essa questão aqui, ó, para a gente poder entender, né, para a gente poder estar entendendo como que funciona, né, a situação da isenção caindo na prova, inclusive dos senhores. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui na telinha para você. Então caiu na prova. Vamos lá. Luiz, vamos dar uma mudadinha nela. Luiz, domiciliado em Cuiabá. Né? Luiz, domiciliado em Cuiabá, Mato Grosso, possui uma lancha que fica ancorada no Yacht Clube do Mato Grossense. No Yacht Clube Mato Grossense. Aí você fala, pô, mas lá não tem mar, pai. Tem, mas tem os rios lá, meu querido. Eita, você não conhece nada, hein? Né? Então, no Yacht Clube Mato Grossense, registrado em seu nome perante a Capitania dos Portos, por meio de convênio com a União, o fisco estadual toma ciência de que a propriedade da lancha, de tal propriedade da lancha, notifica a Luiz para o pagamento do IPVA quanto a este bem.
À luz da legislação estadual, independentemente do entendimento jurisprudencial sobre IPVA, assinale a alternativa que está correta. A propriedade de veículos automotores aquáticos não é faturador de IPVA. Veja, à luz da legislação estadual e, olha só que interessante essa questão, galera, independentemente do entendimento jurisprudencial. Ou seja, ele não quer aqui cobrar a GV, olha que banca, né, usando aqui o entendimento do aluno. Ele não está querendo cobrar qual que é o entendimento da jurisprudência, ele quer cobrar qual que é o entendimento da legislação estadual. Incide ou não incide sobre veículos aquáticos aqui? Incide, né, professor? Então a letra A está errada. A propriedade de veículos automotores aquáticos não é faturador de IPVA. Está errada. Aí ele fala, embarcações de até 7 metros de comprimento são isentas de IPVA. Tem algum momento, alguma coisa falando sobre isenção por causa do comprimento da embarcação? Eu lembro que tem uma característica que é justamente a princípio da situação da isenção relacionada ao pescador quanto à situação da capacidade de carga, né? 3 toneladas. Mas aqui não está falando sobre isso, está falando de 7 metros de comprimento. Está falso. A alíquota de IPVA para embarcações é 3%. Só tem exceção, né? Tem exceção. Professor, onde está essa alíquota de IPVA para embarcação mesmo? Eu esqueci. Então eu vou voltar lá. Ó. A alíquota para embarcação está aqui. Ó. Veículos aquáticos, 3%. Essa é a padrão. Nós temos a exceção de 1%, está aqui, ó. Veículos aquáticos para transporte coletivo de passageiros de carga. Mas eu só vou usar essa se a princípio aparecer efetivamente na prova que é para transporte de carga ou passageiros de forma isolada ou conjunta. Não foi o que aconteceu aqui na questão, você entendeu? Então a gente não vai usar a alíquota errada agora na informação da questão, para a gente poder não cair pela manobra aqui. Então, ó, o gabarito da questão é a alternativa à letra C de casa. Por quê? Está falando alíquota padrão para embarcações aqui no estado do Mato Grosso. Gabarito da questão. Veja, na mesma questão, ele fazendo cair isenção e fazendo cair as alíquotas do tributo. Questão ótima para a prova dos senhores. O fato tirador do IPVA de embarcações ocorre quando o registro perante a Capitania dos Portos. E aí, professor? Essa eu não estudei em lugar nenhum. Como é que eu falo? Querido, se o veículo é usado, qual que é o momento do fato tirador do imposto? Todo dia de 1º de janeiro, não é verdade? Então, todo ano você tem fato tirador do imposto. Então, não tem nada a ver com o momento do registro na Capitania dos Portos. Na verdade, se for veículo novo, na data da sua aquisição. Você segue com os veículos aquáticos as mesmas regras dos veículos terrestres. Não vai mudar nada. Leva para a prova isso aí. O que mais? As embarcações utilizadas exclusivamente em atividades pesqueiras, transporte de passageiros e lazer são isentas do IPVA. Veja, ele acrescentou coisas ali, né? A atividade pesqueira tem isenção, mas transporte de passageiros tem alíquota menor. E lazer tem alíquota maior. Se for competição, por exemplo, tem alíquota maior. Quer dizer, não tem nada a ver. A letra E também não merece prosperar. Tá bom, pessoal? Com isso, nós encerramos esse bloco firmes no propósito, estudando em nosso IPVA, com importantes informações a respeito das alíquotas e das isenções do imposto. Fiquem com Deus e até a próxima.